bom despacho e isto ainda está assim. Senhor Prior, este é que fazer, são muitos cantinhos. São muito cantinhos, os cantinhos de Deus, os cantinhos da salvação, aqui estas coisas bonitas, todas assim sem brilho, sem luz. Senhor Prior, é farto de me dar brilho, isto é farto de me esfregue, mas isto é assim, é preciso a luz de Deus, não é? Este mosteiro vai à ruína por vossa causa, vos imunda. Estes são um imundice. Senhor Prior, mas estes são os passarinhos que vêm aqui visitar. Como é que está a igreja? Está à minha espera, no mesmo sítio. Aqueles banquinhos cheios de pó. Senhor Prior, mas estas são as pessoas que vêm à missa. Muita gente a vir à missa, era melhor vir só metade das pessoas, que assim não se vão tanto. Calardos que podem saber dizer. Este mosteiro, aquela adega, tem as aranhas por lá espalhadas. Senhor Prior, mas isso é para preservar, para conservar o vinho, por causa do mosquito, para que andar por lá. É o vinho e aqueles lagartos cheios de musgo, que não os limpais convenientemente. Senhor Prior, deixa a vir a época das vindimas que nós não vamos lá chegar. Olha, eu vou rezar. Daqui a meia hora, para esta capela do Senhor do Bom Despacho, um brilho. Sim, Que é para dar senhora. luz às pessoas todas. Sim, senhora. Senhor Prior, já vou limpar. Santo Deus. Tudo para está atento. Se não descansar mais um bocadinho, que amanhã é dia. 2 de março de 1120. É o documento mais antigo que conhecemos sobre o mosteiro de Santo André de Ancedo, que o referencia já como pertencendo à Diocese do Porto, que na altura a Diocese era extremamente lata, uma vez que ia até ao pé do Marão. Portanto, é um documento apenas que faz uma listagem dos mosteiros que então pertenciam à Diocese do Porto. Portanto, não conhecemos o documento da fundação, mas sim é esta. Sabemos então que ele é anterior a 1120, não sabemos quanto, não deve ser muito provavelmente. Só não conhecemos então quem foi o fundador deste mosteiro. Sabemos que já em 1141 é o nosso Dom Afonso Henriques que vai vender ao abade do mosteiro, Dom Adolfo, as terras do mosteiro de Ancedo, o chamado Couto, que era uma área já bastante significativa. Portanto, era uma área mais ou menos de 16 km quadrados, que Dom Afonso Henriques vende por 150 morabitinos, que na época era um preço alto. E portanto esse couto vai também ao longo das épocas se modificar, vai aliás depois alargar-se, e nesse perímetro, que não é uma área geográfica natural, portanto já havia outros poderes instalados, desde o século XII, que de facto o abade do mosteiro, e que vai se prolongar no fundo um bocadinho até aos nossos dias, já vão perceber porquê, desde essa altura que o abade do mosteiro, na sua terra coutada, portanto com privilégios que se vão servir ao longo das épocas em várias batalhas jurídicas, quer contra a cidade do Porto, quer até contra a variação do município de Baião, por várias questões, podemos depois aqui falar de algumas delas, e portanto, desde essa altura, nessa área coutada do mosteiro de Ancedo, o abade toma uma decisão importante, é que vai apostar nestas terras na plantação de vinha, portanto na vinicultura e na viticultura, até porque o limite sul do rio, ou melhor, desculpem, o limite sul das terras do mosteiro é o Rio Douro, e portanto desde estes tempos medievais que vai-se apostar na plantação da vinha. Aliás, nos contratos ao longo de todo este período medieval e moderno, é clara a obrigatoriedade de, quando existisse vinha velha, a deitar abaixo e plantar vinha nova. Claro que vão produzir, obviamente, os cereais essenciais à subsistência. Todas as pessoas que viviam nesta área coutada tinham, obviamente, que plantar estas terras, sendo, como vos disse, obrigatório
a plantação da vinha e pagar as rendas com estes produtos aos seus senhores, que neste caso eram então os cônegos regrantes de Santo Agostinho, que são quem se vai instalar nesta casa monacal. E então essa aposta é clara ao longo dos séculos. Chegamos no século XIV até a criar um imposto adicional que é a lagarádiga para aumentar a produção de vinho e que era desde a Idade Média escoado pelo Douro para a cidade do Porto, que até então era quem detinha o monopólio do vinho desta região. Atenção que eu não estou a falar do vinho atual, não estou a falar nem sequer do vinho do Porto, que é só séculos muito mais tarde que é comercializado no Porto. Portanto, estamos a falar de um vinho completamente diferente, mas que de facto era a aposta clara. E por isso obrigou os abades a ter que adquirir armazéns, quer no Porto, junto da Sé. Portanto, na altura o Porto, o burgo medieval, era o burgo da Sé, o burgo episcopal. E, portanto, adquiriram armazéns na Sé e também junto à Sé e também em Gaia. Isso vai-lhes permitir, de facto, adquirir, ter no século XIV o estatuto de vizinho da cidade do Porto. O facto de terem armazéns em Gaia vai-lhes ser dado esse estatuto que lhes vai oferir vários privilégios. E um deles, no século XV, vai ser a exportação para grandes mercados. Portanto, na documentação medieval consultada, conseguimos já perceber, já no início da Idade Moderna, que no século XV o mosteiro de Ancedo tinha uma nau que exportava o vinho para Andaluzia, portanto, no sul de Espanha, e para a Flandres. Mas antes de vos falar um bocadinho mais, vamos focar um bocadinho do mosteiro medieval. Se nós aconselhamos vivamente uma visita e imaginam que, de facto, como eu vos falei, o primeiro documento data de 1120, o primeiro documento conhecido, portanto são 900 anos de história, são 900 anos de contínua ocupação e, portanto, podem imaginar as grandes transformações que este edifício e a área do mosteiro de Ancedo sofreu ao longo deste longo período de 9 séculos. Portanto, como podem imaginar, pouco resta do primitivo mosteiro, que de facto ele hoje é de facto um edifício bastante imponente na paisagem. Portanto, na Idade Média ele deveria ser bem mais pequeno. E o que é que podemos ver? Portanto, numa visita, quem vos guiará nessa visita vai-vos poder levantar um bocadinho o véu do que era o mosteiro de Ancedo. A par das intervenções no subsolo que nos permitem perceber de facto que a época medieval andava bem lá embaixo. Portanto, hoje vemos, por exemplo, em umas partes dos mosteiros, 2 andares, que não são todos do mesmo período e que, para vermos a época medieval, ela está absolutamente enterrada, portanto só com essas intervenções arqueológicas é que elas voltam a ver a luz do dia e, como eu vos disse, portanto há também várias construções e várias alterações ao edifício. E, portanto, sabemos que de facto este edifício foi sofrendo sucessivamente várias ocupações em diferentes áreas, mas também em altura. No século XV, de facto, há um grande período de exportação de vinho e graças a esse estatuto que o mosteiro conseguiu adquirir para a Flandres. Isso obviamente vai abrir uma guerra jurídica com a cidade do Porto, porque quando a cidade do Porto se percebe que está a deixar sair uma quantidade grande de vinho sem receber nada em troca, vai procurar sempre colocar o abade do mosteiro em tribunal para ver quando é que ele não cumpria as obrigações para a cidade,
para lhe retirar esse estatuto de modo a conseguir usufruir desse comércio. Já houve várias investigações nesse sentido e, pelos vistos, de facto, nunca conseguiram, e o Mosteiro de Ancede vai, de facto, manter as exportações com a Flandres. E sabemos também que não eram só exportações, porque quem visita a igreja do Mosteiro de Ancede, através da Rota de Românico, vai se deparar com vários quadros fantásticos do século XVI, século XVII, precisamente, que vieram da Flandres. E eu vou aqui realçar um em particular, vale mesmo a pena, que é o tríptico Flamengo de Jorge Van Cleef. Ele foi restaurado em Lisboa e Mercedes Lorena fez a sua tese de mestrado sobre este tríptico, que até então era de autor desconhecido, e ela conseguiu identificar o seu autor, que é Jorge Van Cleef, e conseguiu ainda sabemos ainda a data deste quadro, que é fabuloso, de 1350. Tem uma história muito interessante, de algum engano que eu não vou revelar, porque essa vai ser uma revelação que só vai acontecer quando vocês visitarem a igreja, e preparem os vossos corações, porque quando fecharem o tríptico, vocês vão sentir. E não é só pelos quadros que vale a pena visitar a igreja, há várias peças e o espaço, de facto, é das igrejas, é a igreja com maior dimensão do município de Baião, e tem peças fabulosas. Há uma cruz gótica de Dom Vasco Martins, que é precisamente o abade do mosteiro, que vai adquirir armazéns em Gaia, com vista também a aquele estatuto de vizinho da cidade do Porto. Há outras peças que vale mesmo a pena visitar, um retábulo barroco que escondia uma imagem, um calvário também anterior, gótico. Neste momento vocês não vão poder ver quando fizerem a vossa visita, se for já, porque ele está em fase de restauro, para tentar ver se consegue ver os dois calvários, o gótico e o barroco. Mas temos um crânio que veio do mosteiro de Ermelo, no século XVI. Os cônegos de Ermelo vieram para Ancede, e com eles trouxeram um crânio numa caixa de prata, que terá pertencido a um cônego milagroso que curava a doença de raiva, e que ainda hoje se mantém na sacristia. Sabemos, por exemplo, no século XVIII, com as memórias paroquiais, que era comum, antes do século XVIII, fazer-se no primeiro domingo do mês de maio, que hoje é dia da mãe, que se fazia uma missa no adro da igreja, com a presença do crânio, para as pessoas que vinham a Ancede poderem, junto do crânio, benzer o penso para o gado, e assim o libertar da maleita de raiva. Portanto, há muitas histórias do Mosteiro de Ancede, como podem imaginar. Nós são 900 anos. É importante também não esquecer a data de 11 de agosto de 1560. E porquê? Porque em 11 de agosto de 1560 é quando o Papa Pio IV edita uma bula que obriga, ou melhor, uma bula que promove a anexação do Mosteiro de Santo André de Ancede pelos dominicanos de Lisboa. Isto não aconteceu só aqui em Ancede, aconteceu
em vários mosteiros dos cones regrantes, em que passam a integrar o património da Casa de São Domingos de Lisboa. E isto acontece a pedido também de Dona Catarina da Áustria. Portanto, Dona Catarina da Áustria é a avó de Dom Sebastião. Ela, durante ano e meio, vai ser a regente do país. E nessa altura o mosteiro de Ancedo tinha poucos cônegos, nunca foram muitos. Imaginem que com todo este comércio de vinho do Porto, depois no século XV, com as exportações para a Flandres, de facto eles enriqueceram com o comércio de vinho, e eram poucos e tinham rendas avultadíssimas. Portanto, todo o couto, portanto, todas as pessoas que viviam no couto, nestes 16 km², pagavam anualmente as rendas ao mosteiro, portanto, e algumas delas em dinheiro. E, portanto, este mosteiro, de facto, era um mosteiro bastante rico. E o Convento de Santo Domingos de Lisboa era uma casa muito grande, tinha muitos dependentes e passava por grandes dificuldades financeiras. E, portanto, a rainha vai solicitar ao Papa, chega a escrever ao Papa, envia emissários a Roma, a solicitar que o mosteiro de Santo André de Ancedo passe a pertencer ao Convento de Santo Domingos de Lisboa. Isso, de facto, acontece. Na História Económica e Social que o município de Baião está a editar, em 10 volumes, um deles, do professor José Mata, que é Baião em torno de 1500, tem precisamente este documento, que é muito interessante, a tomada de posse pelos dominicanos de Lisboa. Portanto, podem imaginar que os cônes regrantes não sabiam o que tinha sido decidido. Portanto, nesse documento diz-nos que eles estão na igreja a dar missa e que chegam os representantes dos dominicanos e que vêm tomar posse. E a posse é mesmo física, tomar posse é colocar a mão em determinados locais, no sacrário, nos paramentos, o toque do sino várias vezes, o abrir e fechar as portas. É de facto um documento muito interessante, muito emblemático da posse do mosteiro pelos dominicanos. E, portanto, quando vocês chegarem a uma visita ao mosteiro de Ancedo, vocês vão passar por um portão a norte que já foi então construção destes dominicanos de Lisboa. Portanto, eles vão manter a gestão que tínhamos até então, com a aposta na vinha e no comércio do vinho. E a única diferença de facto é que o dinheiro que esta casa vai conseguir oferir a partir desta altura não fica só em Ancedo, vai passar também a alimentar a casa-mãe em Lisboa. De facto, assistimos no século XVIII a um grande período de construção, de engrandecimento do mosteiro. Portanto, vocês, ao passarem por este portão a norte, que é edificado em 1731, é visível a data em cima, e conseguem depois também ver logo, entram num jardim suspenso. À esquerda vão ter os celeiros e a adega, construídos em 1726. E no século XVIII, o que é que eles fizeram? Eles cortaram esse granito nessa área e aterraram, para encostar o edifício dos celeiros e a adega, e aterraram à frente, criando esse jardim suspenso, e por isso é que vocês veem um muro que vai desse portão acoplado à capela de bom despacho e vai até à parte de trás da sacristia da igreja. Fiquem com a noção que então na Idade Média, depois nessa área atrás da sacristia, que andávamos de facto noutra cota bem lá embaixo. Portanto, tudo isto depois no século XVIII sofreu um aterro incrível e por isso é que temos parte do edifício, ou parte da época medieval, de facto, enterrada a uns bons metros de profundidade. Então, estas construções são de facto, como eu vos disse, do século XVIII. Depois de passar os celeiros e a adega, temos um fontanário, e o fontanário também obra, certamente do século XVIII, é uma obra
não é só um fontanário, é de facto uma obra de engenharia hidráulica incrível. Nós sabemos que a seguir ao fontanário vocês vão ver um caminho que nos conduzem a uns lagares, só que esses lagares são do século XIX, e esse caminho também é no século XIX, porque temos, já vos falei aqui dos vários autos de marcação, e é um auto de marcação que quem vos irá conduzir na visita vai usar a partir de agora, porque nos descreve, é um auto de marcação de 1755 e que nos descreve de facto o mosteiro mais ou menos como vemos hoje. Então nós sabemos que a seguir ao fontanário havia a Casa do Forno, os lagares, que hoje, os antigos lagares que hoje de facto estão destruídos. Aliás, vocês se ao passar esse caminho, olhando para a parede do fontanário, vocês vão perceber de facto a marca, o sulco na pedra do telhado que encostava aí da Casa do Forno. E ainda é possível ver também alguns vestígios do primitivo tanque do lagar, dos lagares medievais, muito provavelmente. E que espaço era então? A Casa dos Moços e a hospedaria e a estrebaria. Estes moços são quem? São quem acompanha os hóspedes com os seus cavalos. Portanto, a Casa dos Moços fica sempre, está sempre nestes locais, junto da estrebaria, e aqui também não é exceção. Mas vocês vão reparar que quer para acesso à Casa dos Moços, quer à Casa da Hospedaria, hoje é um edifício uno. O acesso à Casa dos Moços e à hospedaria faz-se por duas escadas, a da hospedaria em 2 patins, e, por exemplo, já se fez estudo também do edificado para percebermos que esse edifício nem sempre foi assim. Esse edifício já foi muito maior, já existia em época anterior, e as escadas, por exemplo, as escadas que hoje acedem à hospedaria, está precisamente a tapar uma antiga entrada muito maior que existia nesse espaço para esse edifício. A estrebaria é muito interessante porque ainda tem as mesas escavadas na pedra, as mesas onde os cavalos comiam. Portanto, é um edifício muito, muito interessante e ainda com algumas surpresas, de facto. À vossa direita vão ter então o acesso ao edifício do mosteiro, vão passar por uma porta verde, que era onde era a barbearia. Não se esqueçam que aqui tínhamos de facto uma comunidade masculina, nesse auto de marcação de 1655 falam-nos nessa barbearia e nos espaços à sua volta. Então diz-nos que essa barbearia tinha uma lareira, e vocês vão ver que ela ainda lá existe, que tinha um pote em cobre com água a ferver, e sabemos que era ali também que os serviçais tomavam as suas refeições. E, portanto, este espaço entre, como eu vos dizia há bocado, entre celeiros, adega, fontanário, Casa dos Moços, hospedaria, barbearia e cela dos procuradores gerais, é de facto um espaço público ou privado, ou seja, aqui entravam pelo portão norte os caseiros que vinham pagar as suas rendas, e se trazem vinho, obviamente vai para a adega, os cereais para os celeiros, e os pescadores com o peixe para o tanque. Os hóspedes podiam tomar também uma refeição na barbearia, portanto aqui andava gente de fora e de dentro da comunidade, mas se a barbearia para essa escadaria abaixo que vocês vão poder calcar, não. A partir daí o espaço é privado e reservado aos dominicanos. E os dominicanos, deixem-me só, vou acender a luz, já está a ficar um bocadinho escuro. E então os dominicanos, a partir dessa escada, de facto, só é reservado aos dominicanos. E quando vocês descerem essa escada, portanto, vocês vão ter acesso a um mosteiro que está ainda a ser descoberto, portanto, ainda com investigação arqueológica a decorrer. Estas construções deixam marcas, e elas são bem visíveis não só no interior dessa sala, mas também do lado do claustro, e o guia que vos vai orientar com a orientação dele, vocês vão poder facilmente ver estas marcas
estas costuras nas paredes destas várias épocas e destas várias construções. E podem depois aceder ao claustro. Esse documento de 1755 diz-nos que o claustro era em terra, e assim ainda hoje e que tinha sepulturas a toda a volta, exceto na parte da igreja, onde temos de facto uma enorme escadaria de acesso ao piso superior. E essa escadaria, olhem, foi pisada sempre até ao século XX, porque na ala nascente, que é a ala mais recente, o andar superior, sabem, até foi a escola primária. Todas as pessoas que ainda hoje vivem em Sede, depois com os seus 76, 77 anos, andaram aí na escola. Havia 2 salas de rapazes e uma sala para raparigas. Portanto, imaginem, de facto, são 900 anos muito vividos, com muita construção, reconstrução, mas também com imensas histórias para contar. E eu acho, de facto, foi tudo. Foi uma escola, foi uma serração. E portanto imaginem a destruição que ocorreu no século XX ao terem que escavar o claustro, portanto a quantidade de sepulturas que foram destruídas para se colocar essa máquina dessa serração. Mas no claustro, não esperando aqui quebrando aqui um bocadinho agora a história do século XX, no claustro vocês vão poder ver a entrada que existia para a sacristia, que no documento de 1755 nos diz que no tempo dos cônegos era a sala do capítulo, e que na ala nascente, no 3º andar, que era a parte mais antiga que estava em ruínas, que era a livraria, onde estava a livraria. Portanto, é toda esta história, toda esta construção e reconstrução que tentamos procurar desvendar com um estudo do edificado feito por uma equipa de arqueólogos que já agora merecem aqui a sua menção, que é a Arqueologia e Património, que tem feito um trabalho notável de estudo neste mosteiro.